Conta-se que Reb Levi Yitzhak aceitou ser o rabino de Berdichev, na Rússia, lá no final do século XVIII, começo do século XIX, com uma condição. Ele disse que o conselho da comunidade, o conselho comunitário de Berdichev, só deveria envolvê-lo em situações de conflito se eles estivessem criando uma nova lei e precisassem do seu aval, da sua opinião. Passaram-se os meses e chegou o dia que os conselheiros então chamaram o rabino Levi para conversar. E disseram assim: Rabbi Yitzhak, nós decidimos criar uma nova lei. Mas, rabino, fique tranquilo, a decisão é sua. Você vai nos dizer se podemos criá-la ou não. Você é o nosso rabino. E o rabino olhou para eles e perguntou: mas que lei é essa? Você vai gostar, rabino. A lei diz assim: a partir de agora, é ilegal que os pobres venham bater nas nossas portas para pedir esmolas. O rabino olhou para eles e não estava muito entendendo o que estava acontecendo. Eles falaram: rabino, fica calmo. Nós vamos criar um fundo comunitário para atendê-los. Nós vamos levar comida e bens aonde eles estiverem. A gente sabe que eles moram onde, mas a gente vai chegar até lá. O rabino olhou para eles e disse assim: caros conselheiros de Berdichev, essa lei não é nova. Portanto, de acordo com o nosso acordo, eu não tenho nada para opinar, eu não tenho nada para aprovar. Mas, rabino, eles falaram, muito incomodados, a lei é nova, sim. Ela não tem precedentes nessa comunidade em Berdichev. E o rabino falou: aqui não, mas tem precedentes na nossa Torá. Essa lei foi aplicada, meus queridos, em Sodoma, quando as autoridades locais criavam leis para escaparem à responsabilidade que deveriam ter com os mais pobres. Essa é uma história racídica que dialoga com a Torá dessa semana. E dialoga com o momento que nós estamos, da entrada do mês de Elul, o último mês do calendário judaico. Daqui a 4 sextas-feiras será Rosh Hashanah, que esse ano coincide com o Shabat, o Ano Novo Judaico, 5.784. Rosh Hashanah é o dia do julgamento, é o dia que as nossas atitudes de caráter moral em relação ao nosso próximo, principalmente, são julgadas. Portanto, já que falta só um mês para que nós nos preparemos para esse dia, nada melhor do que a Torá dessa semana, Parashat Shoftim, que tem uma afirmação que deve ser básica e fundamental para a nossa postura e para o nosso dia a dia como judeus e como seres humanos. A Torá diz assim: Tzedek, Tzedek Tirdov. Justiça, a justiça você buscará. A gente costuma falar bastante aqui de Tikkun Olam, não é isso? De aperfeiçoamento do mundo, tornar o mundo melhor, que cada um de nós pode fazer para tornar a vida melhor para todos. Para isso, a Torá dessa semana nos dá algumas diretrizes. Uma, que em cada geração nós devemos nomear juízes para as nossas comunidades. E que esses juízes devem julgar cada pessoa com a devida justiça, sem se importar com origem, com condição econômica ou qualquer outra questão inerente à pessoa que está sendo julgada. E uma terceira condição que a Torá nos traz essa semana. No lugar onde nós estaremos, onde os juízes estão julgando alguém, não deve ter nenhuma imagem, não deve ter nenhuma peça de madeira ou de pedra, ou qualquer tipo de imagem que represente algo sagrado diante do juiz. Nós não estamos falando aqui de um juiz de um tribunal civil, de um tribunal militar. Isso a gente vai deixar para a mídia, para o governo, para outros lugares, não aqui. Nós estamos falando, numa comunidade judaica, do rabino, e numa comunidade liberal também, de uma rabina. O rabino ou a rabina fazem o papel de juiz
na comunidade. E quais são as qualidades que nós devemos esperar de um rabino no papel de juiz ou de juíza? Queridos amigos, queridas amigas que estão aqui na Ana Betela, aqui pessoalmente, vocês que também nos acompanham online, uma condição é: busquem alguém que julgue as pessoas de acordo com o contexto da época em que nós vivemos. Um rabino deve sempre se atualizar, um rabino deve estudar as tradições mais antigas e as reflexões judaicas mais recentes. O rabino deve ter, antes de tudo, a Torá e seus comentários como livro de cabeceira, aos quais possa recorrer antes de tomar uma decisão que afete o coletivo. Nenhuma imagem diante dele, mas a Torá ao seu lado. O rabino deve ser alguém que entenda as questões à luz da sua época. O rabino não deve se sentir pressionado por nenhum tipo de imagem, cartaz ou fotografia de alguma pessoa poderosa, por exemplo, ou de alguma figura mítica. Menos ainda, ele não deve ser pressionado por pessoas e nem por eventuais ganhos materiais em favorecer um lado ou outro do julgamento. Antes de qualquer decisão, além de ter a Torá como seu livro de cabeceira, o rabino só pode ter diante de si Deus, que é a fonte de toda a justiça. Muito contente, não combinei com o Pedro, que está aqui com a gente, e já digo também Mazal Tov, né? Fez aniversário recentemente, não é isso? Ou estou confundindo? Fez, sim. O Pedro gosta muito de um rabino que eu também gosto bastante, o rabino Rami Shapiro. E eu cito o rabino Rami Shapiro aqui no meu comentário, porque ele diz assim, que é muito comum que em quase todas as comunidades se busque criar leis que parecem justas e bondosas. Ninguém quer criar leis injustas e maldosas. Mas damos uma cara justa e bondosa e muitas vezes o foco está mais no doador do que nas pessoas que realmente precisam da nossa ajuda. E não é disso que a Torá fala. A Torá fala, justiça, justiça você buscará. Ou seja, enfatiza que a justiça não é simples, ela é complexa, ela é para todos. Uma justiça investida de chesed, ou seja, de compaixão, focada em quem mais precisa. Se nós decidimos criar aqui, como em Berdichev, um fundo comunitário para ajudar os mais necessitados, ou se decidirmos criar uma comissão para oferecer vagas de trabalho para quem precisa, isso vai ser muito bem-vindo. E nós devemos fazer isso. Mas como nos ensina Reb Levi Yitzhak de Berdichev, essas iniciativas não devem jamais substituir o atendimento a quem bate à nossa porta de forma urgente, pedindo ajuda. Isso não pode ser ilegal. Nós estaremos prontos para Rosh Hashanah daqui a um mês, se nos comprometermos a cumprir essa mitzvah ao longo do novo ano. A mitzvah de transformar o mundo pela justiça, mas não por uma justiça qualquer, uma justiça permeada de amor e de compaixão. Shabbat Shalom e Chodesh Tov.